Por que a fé deve ser baseada em um relacionamento com Deus? Como isso pode ser uma realidade no nosso dia a dia? É o que nós vamos entender no estudo de hoje, agora, no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? No ar, programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Que alegria poder estudar a Bíblia com você. Obrigado por sua companhia, obrigado por sua audiência. Está passando aqui pela primeira vez? Este é o canal da esperança, como eu mencionei. Aqui você tem a oportunidade de conhecer mais sobre os propósitos que Deus tem para a sua vida. Nós temos programas que estudam a Bíblia, nós temos programas que apresentam os planos de Deus dentro da nossa saúde física, saúde emocional, o nosso dia a dia, temos conversas agradáveis aqui, vale a pena. Temos programas que apresentam a mensagem para as crianças, juvenis, adolescentes. Fica com a gente, estude a Bíblia, entenda mais os propósitos de Deus aqui na TV Novo Tempo. E no programa Escola Bíblica, a gente estuda a Bíblia através das nossas revistas Esperança e através da nossa instrutora bíblica virtual que nós temos, nossa inteligência artificial, que é a Esperança. É muito simples, você faz contato com a gente, pode entrar no nosso site novotempo.com/escola bíblica para pedir. Você vai ver ali as inúmeras revistas que a gente tem, elas são distribuídas sem nenhum custo, tá? Porque a gente já teve aí os nossos doadores, que são os anjos da esperança. Obrigado a você que é um anjo da esperança. E como você pode estudar com a nossa instrutora bíblica virtual? É pelo WhatsApp. É só você salvar o número, já tem aí no seu celular. Se você já tem, né, você sabe, é o 12982000062. 12982000062. Registra esse número, salva esse número aí, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. A gente tem vários estudos, a média que dura 6 a 8 minutos cada um desses estudos. E a esperança vai interagindo com você, tá? E esse estudo desta temporada que a gente está fazendo aqui no programa, o Código da Fé, é um estudo personalizado. É só você escrever a mensagem no WhatsApp, manda aí, ó, o Código da Fé. E aí você vai receber direto o estudo, vai fazer um nivelamento, quanto você conhece da Bíblia, vai escolher os temas que mais te interessam, e aí você vai começar a fazer o estudo com a nossa instrutora bíblica virtual. Alguns desses temas nós estamos apresentando aqui, então você faz lá com a esperança e você acompanha o programa aqui, tá bom? Eu espero que você use aí o seu celular, porque é bem simples, para estudar a Bíblia, uma belíssima ferramenta para a gente entender os propósitos de Deus. Vamos orar? Senhor, nós vamos abrir a Tua palavra mais uma vez. Nos dê entendimento, nos dê compreensão daquilo que o Senhor deseja para a gente. Por favor, que o nosso coração esteja aberto para isso, para que o Espírito Santo trabalhe. Eu peço que o Senhor abençoe cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Quero dizer para você que a mensagem da palavra de Deus é uma mensagem de esperança. E se eu estou falando para você agora que não tem esperança, abra a Bíblia. Estude a Bíblia, você vai encontrar uma mensagem de esperança. Vamos lá? Como nós podemos viver a fé é o que nós estamos estudando ao longo desta semana. A partir do momento que nós entregamos a vida para o Senhor
e eu não sei se você já entregou a sua vida para Ele ou não, você deixou de ser escravo do pecado, como nós vimos ontem, dos seus desejos, da sua vontade, e agora você está andando em novidade de vida. Você está servindo ao Senhor. Isso não te dá, você recebeu a salvação pela graça, isso não te dá liberdade para você não ter um compromisso com Deus. Pelo contrário, você fez um compromisso com Ele. Porque você vai continuar vivendo aquilo que o Senhor quer. Agora você vai realmente viver o que o Senhor quer. Porque você vai ver que viver o que o Senhor quer não é uma forma de conquistar o Senhor. Não é mérito seu. Jamais, quando a gente fala de salvação, o homem é o centro da conquista. Deus fez essa transformação. O Senhor nos conquistou. E agora você tem esse compromisso. Agora, como é que isso acontece no dia a dia? Porque, e eu falei um pouquinho isso ontem já, porque eu entrego minha vida para o Senhor, sou salvo pela graça, mas agora, e o dia a dia, os meus desafios, minhas tendências pecaminosas que eu falei ontem, meus desejos. A Bíblia vai dizer, né, vai usar a expressão, eu não ando mais segundo as concupiscências da carne, o desejo pessoal, mas agora eu ando guiado pelo Espírito. Como isso acontece? Qual é o segredo dessa conexão? Vamos à Bíblia, e eu quero convidar você a ter a sua Bíblia aí, eu uso a tela, só para ficar um pouquinho mais fácil. E o texto que nós vamos estudar hoje está em São João, capítulo 15. Este é o Evangelho de João, o discípulo amado. Estudiosos, comentaristas dizem que esse Evangelho foi escrito após João ter escrito o livro do Apocalipse, a percepção clara de que seria Jesus Cristo aquele que iria dar forças para a igreja cristã enfrentar os desafios que ela estava começando a enfrentar, que estava enfrentando as perseguições, somente Jesus Cristo e o apego à palavra. São João 15 é um dos discursos de despedida, é a segunda parte do discurso, ele começou no capítulo 14, quando Jesus prepara os discípulos para viverem agora sem a sua presença física. Como eles ficariam sem a presença? Eles estavam prestes a enfrentar perseguição, medo, solidão. E nesse discurso Jesus mostra que a vida de fé não depende de circunstâncias externas, mas da conexão interna com Ele. A vida traz para a gente momentos difíceis. A vida é injusta. Você sabe. Você sabe que enquanto nós vivemos aqui, nós sempre enfrentaremos as injustiças. Mas você sabe que nós temos a oportunidade, todos os dias, de escolhermos estar com o Senhor Jesus. Como o evangelista vai dizer no capítulo 4, relatar as palavras de Jesus, com a mulher samaritana, somente o Senhor pode matar verdadeiramente a nossa sede, né? Somente a gente encontra a verdadeira satisfação quando a gente está com o Senhor Jesus. A vida é injusta e o Senhor vai mostrar claramente aqui que a fé não depende de circunstâncias externas, mas da conexão interna que eu tenho com Ele, porque as circunstâncias externas podem ser extremamente desafiadoras, levando a gente a contestar a verdade. E eu quero ler agora alguns versos do capítulo 15 e gostaria que você me acompanhasse. Jesus vai usar aqui uma ilustração de uma videira que vai ter os seus ramos, que vai produzir os seus frutos. Você já teve a oportunidade de ver uma videira, ver ali os ramos, os cachos
de uva, com os frutos estarem ali. Já teve essa oportunidade? Se eu estou falando para você que é da região de Petrolina, em Pernambuco, você sabe o que eu estou falando. Se eu estou falando para você que é da região do interior de Santa Catarina, região de Videira, você sabe o que eu estou falando. Se eu estou falando para você da Serra Gaúcha, né, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, aquela região onde a gente tem lindas plantações, você sabe, né? Eu sempre tive a oportunidade na minha região de ver pequenos, a gente diz, né, pequenos parreirais, né, pequenas videiras ali, em algumas casas no quintal, havia os ramos produzindo seus frutos. E o Senhor vai usar essa ilustração. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. E todo o que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. O Senhor está dizendo que eles, de alguma forma, já haviam aceito, mas Ele está apresentando: eu sou a videira. O meu Pai é o grande idealizador, o grande lavrador, aquele que tem esse objetivo. E vocês são os ramos. Perceba, e o Senhor limpa, o Senhor tira, o Senhor corta fora aquele que não dá frutos, porque esse é o grande objetivo. O grande objetivo de sermos de Jesus é produzirmos frutos para que outras pessoas conheçam do amor do Senhor e o aceitem. Por isso todos nós deveríamos produzir. Eu citei ontem que se há um grupo de pessoas que deve manifestar a graça do Senhor Jesus, são os cristãos que entendem, que aceitam. Se há alguém que deve agir de forma coerente na sociedade, são os cristãos. Se existem pessoas que devem amar todas as pessoas no mundo, são os cristãos, aqueles que dizem ser de Jesus. Esses devem amar sinceramente. Esses não devem ser exclusivistas. Não existe quem é de Jesus e se acha exclusivista ou quer construir um céu, um país, uma região para ele. Não! A mensagem deve ser levada a todas as pessoas, sem nenhum tipo de discriminação. A mensagem deve ser compartilhada com todas as pessoas. A gente vai ver na sequência que aquele que é do Senhor vai dar frutos. Agora Ele vai usar, como que isso vai acontecer, né? Essa vida conectada com o Senhor. Ele vai usar a expressão permanecer algumas vezes, e eu até anotei na minha Bíblia aqui, como ao longo do capítulo 15, pelo menos 10 vezes aqui, a gente vai encontrar a expressão permanecer. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Por que ele está repetindo a expressão permanecer? Ele está dizendo assim: vocês não conseguem produzir, vocês não conseguem ter a verdadeira transformação se vocês não estiverem ligados a mim. Ninguém que não está ligado ao Senhor produz verdadeiros frutos, tá? A gente pode ter falsa piedade, mas uma vida transformada verdadeiramente, ela é percebida se aquele indivíduo está ligado ao Senhor Jesus. Todo dia, em todo momento. Porque às vezes eu posso me declarar um cristão, mas intimamente não ser, e às vezes até não manifestar isso no meu dia a dia. Isso começa dentro da nossa própria casa. Aqueles que estão mais perto da gente, esses percebem se eu estou conectado, se eu estou permanecendo. E isso não é um momento, eu tenho que permanecer, eu tenho que estar ali. Se eu não ficar do lado do Senhor Jesus, não tiver agarrado com Ele, não tiver grudado nele, eu volto a ser controlado pelos meus desejos e as minhas paixões, as minhas vontades.
E aí eu não vou produzir o fruto. Eu vou até declarar ser um cristão, mas não serei. Vou praticar a injustiça. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto. Não tem outra condição. A condição de dar fruto, de mostrar que há uma mudança, é somente para aquele que permaneceu no Senhor. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. A gente viu na semana passada, quando estudamos a história de Abel e de Caim. Abel havia entendido exatamente qual era o propósito de salvação. Por isso ele está devolvendo para o Senhor uma oferta que o Senhor lhe deu. Ele não está tentando conquistar. Nós percebemos ontem, estudamos ontem, quando Paulo vai dizer que aquele que tem a vida em Jesus tem uma vida transformada, não por mérito. A gente viu isso na semana passada. Ele não obedece à lei para conquistar. E Jesus está dizendo isso claramente. Vocês querem manifestar que são meus discípulos? Vocês têm que estar em mim. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Não existe mérito. Senão o homem se torna o centro. Se alguém não permanecer em mim, ele vai ser lançado fora. A semelhança do ramo. E vai secar. E apanham e lançam no fogo e queimam. E alguns até vão declarar. Quando a gente vai para o Sermão do Monte, o Senhor vai dizer. Alguns naquele dia vão dizer, mas Senhor, nós não fizemos isso no teu nome? Não fizemos mais isso? Não fizemos mais isso? E o Senhor vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. O público ali, a condenação, não é para quem não é cristão. É para quem se diz cristão, só que não está vivendo a vida verdadeiramente como cristão, porque não está conectado ao Senhor e não tem uma vida transformada pelo Senhor, mas é o seu gosto, a vontade pessoal que ele chama de cristianismo. Se permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. O contexto desse texto está dentro da missão, daquilo que para eu ser uma bênção para a vida das pessoas. Alguns pegam esse texto e dizem assim, peça qualquer coisa para o Senhor, que o Senhor vai lhe dar. Se o Senhor não está lhe dando, é porque alguma coisa está errada na sua vida. Não é sobre isso que o texto está dizendo, querido. Ele está dizendo sobre eu estar ligado a Ele para ser uma bênção para a vida das pessoas. É sobre isso. Vou dizer com carinho, não tem nada a ver aqui com questão materialista, de receber bênção material, de usar esse texto em palestra para atrair as pessoas a um falso evangelho de prosperidade. Não é sobre isso. Aqui é sobre a vida transformada para ser bênção, para que outros conheçam do amor de Jesus. O Senhor está preparando os discípulos para isso e o Senhor quer nos preparar para isso. A fé não é apenas acreditar, mas viver numa união vital com Cristo. Eu tenho que estar ligado a Ele. Senão, eu não vou perceber a necessidade de transformação. Assim como o ramo não sobrevive desligado da videira, um cristão não existe sem permanecer em Jesus. Queridos, não há como ser uma bênção, como produzir frutos, se eu não estiver ligado ao Senhor. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Aqui ele vai mudar a tônica, ele vai começar a dizer assim, o que revela que vocês são meus discípulos? Por vocês estarem ligados a mim. Vocês deem muito fruto, vocês vão dar muitos frutos, mostrarão que são os meus discípulos, e como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Perceba, assim como o Pai me amou, o Pai amou o Senhor Jesus, o Senhor amou os seus discípulos, e os seus discípulos vão amar. Quando a gente fala sobre isso, eu já falei muitas vezes aqui no programa sobre essa palavra amor, né? Dentro da nossa cultura,
A gente tem muitas traduções que estão totalmente equivocadas, né? A gente diz que ama uma comida, determinado lugar, mas quando a gente está falando de amor no contexto bíblico, a Bíblia está falando de como eu me comporto, como eu trato, sabe, a revelação do meu compromisso. É isso que a Bíblia diz. Então, os discípulos podiam ter claramente a percepção de que Jesus os amava, porque o Senhor vai morrer por eles. Mas essa é uma sucessão. O Pai ama o Filho ama os seus discípulos e os discípulos vão amar os outros. Vamos aprofundar isso aqui. Lá em São João, capítulo 13, deixa eu só conferir aqui. É o capítulo 13 e o verso 35. Nisto conhecerão melhor conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Seguidor de Jesus será conhecido por amar. E amor é comportamento, é como eu trato. E é para a gente pensar como você trata as pessoas, conhecidos e desconhecidos, amigos e inimigos. Nisto nós somos conhecidos, se nós amamos. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Só queria voltar aqui. Mais uma vez ele está dizendo que é o permanecer no amor. E agora, eu vou guardar os mandamentos, que a gente viu ontem, né? Eu vou guardar porque eu estou fazendo isso de coração, porque eu amo o Senhor Jesus. Tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Aqui está o texto para confirmar essa sucessão de impressão que o texto nos apresenta para que haja uma transformação na nossa vida e para que haja um verdadeiro comportamento conforme o Senhor deseja. E esse comportamento se revela em amar. E deixa eu te dizer uma coisa aqui. Quando a gente está falando de amor, nós estamos falando de justiça, nós estamos falando de misericórdia, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor é justo e a gente é misericordioso. E isso nos torna misericordiosos melhor, porque Ele é misericordioso. E isso deve ser revelado na nossa vida. Este tema, para alguns, às vezes é mal interpretado. Por que você está falando de amor? Não está falando de justiça? Mas o amor é justo. Não existe separação. Na minha mentalidade, sim. Agora, a manifestação que eu sou de Jesus é porque eu amo. Logo, eu estou sendo justo. Estou tratando com justiça quem é tratado injustamente. Se existe um grupo de pessoas na sociedade que deve buscar a justiça porque amam, são os cristãos. E é isso que o Senhor nos chama a fazer. Agora, se eu permanecer nele, vai haver isso em mim. Se eu não permanecer, esse é o dia a dia. Ninguém tem amor maior do que este. E o Senhor vai dizer agora, de dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos e fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. E o Senhor dá a vida pelos seus amigos. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi-os e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda missão. Mais uma vez o Senhor está colocando no contexto da missão. Aqui tem um detalhe importante. Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Lembre-se, sempre que eu tomar uma decisão, essa decisão foi precedida por uma ação divina.
sempre é o Senhor que vai buscar. Sempre é o Senhor que vai dizer: onde você está? O que você está fazendo? Eu quero salvar você. Em que condição você se encontra? O que você precisa? Sempre essa ação de salvação vem através daquilo que o Senhor faz por nós. O que eu lhes ordeno é isto. Mais uma vez ele vai repetir no texto, que vocês amem uns aos outros, porque aí vocês são a revelação de que são os meus discípulos. Como podemos viver pela fé, queridos? Permanecendo em Cristo por meio do estudo da palavra, da oração, porque ela é a revelação de Jesus Cristo e a conexão com Ele. Assim aprendemos a depender dEle, pois entendemos que a fé não é resultado do esforço humano isolado, não é. A fé é resultado desta conexão daquilo que o Senhor fez, está fazendo por nós. Obedecendo aos mandamentos de Deus, nós estamos revelando que estamos vivendo na fé e fazemos isso porque amamos. E amamos porque Ele nos amou primeiro, revelando o fruto do Espírito, uma vida transformada, um caráter amoroso, um caráter semelhante ao de Cristo. Eu quero fazer um convite para você nesse momento. Eu não sei se você é um crente, se você vai à igreja, tem alguma comunidade ou não. Mas se você é, faça uma reflexão se você está manifestando verdadeiramente o amor do Senhor. Se você está produzindo frutos, ou seja, se as pessoas percebem que você é uma pessoa justa, amorosa, que você tem um olhar para aquele que necessita. Se eu estou falando para você que talvez abandonou os caminhos, está longe, desacreditado e decepcionado, quero dizer que o Senhor está mais uma vez dizendo: filho, estou aqui para te ajudar. Eu posso resgatar você, eu posso mudar seu pensamento, talvez os preconceitos que você tem. Se eu estou falando para você que ainda não entregou a vida para o Senhor Jesus, eu vou te dizer, agora é a hora, porque o Senhor pode realizar mudanças, transformação e tornar esse coração duro num coração amoroso. Num coração que reflete o amor de Jesus verdadeiramente. E eu quero orar por isso nesse momento. Você deseja dizer: Senhor, eu quero produzir frutos. Eu quero ser conhecido como alguém de Jesus, alguém que é justo e amoroso. Pai, obrigado pela mensagem da Tua palavra, que a gente permaneça em Ti, que a gente permaneça no Senhor, agarrado ao Senhor, para que haja mudança, que a gente não seja mais controlado pelos nossos desejos, mas que haja uma transformação e as pessoas percebam que nós somos do Senhor, porque somos justos, porque somos amorosos. Eu clamo por isso, meu Deus, que a Tua bênção esteja sobre cada um dos nossos telespectadores. Eu clamo em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi muito bom estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus. Nos encontraremos amanhã. Não esqueça, mande uma mensagem para a Esperança, estude com a gente. É o 12982000062. O código da fé é o nosso estudo. A gente se vê amanhã.